Novinha descendo na 4x4. Welcome to the mar. Cerveja gelada, piscina e churrasco. Welcome to the mar. O modão batendo no grave pesado. Bom dia, o jornal Welcome to the Mato começou e hoje falaremos sobre os biomas brasileiros. Mas vocês sabem o que é um bioma? Um bioma pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais e animais, determinadas por fatores climáticos que ocupam grandes extensões geográficas. Segundo o IBGE, no Brasil há 6 tipos de biomas continentais e um bioma marinho, ou aquático. Quais são os biomas brasileiros então? O bioma Pantanal ocupa cerca de 1,8% do território brasileiro e é considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo. E é o menor bioma do país em extensões territoriais. E por influência dos biomas Amazônia e Cerrado, o bioma Pantanal apresenta grande biodiversidade. Há na região compreendida pelo Pantanal diversos tipos de vegetação. São encontrados cerradões, matas, savanas e brejos. A vegetação não é fechada, apresentando campos abertos, variando conforme as características topográficas. Nas áreas alagadas é comum encontrar espécies aquáticas, como a Vitória régia. O clima que predomina no Pantanal é o tropical, com características de continentalidade, quente e úmido. Há períodos de seca e de chuva. A amplitude térmica é elevada, com temperaturas que variam entre 0 graus e 40 graus, com média anual de 25 graus. A fauna do Pantanal é representada por espécies como cervo do Pantanal, jacaré do Pantanal e tuiuiu. A floresta do Pantanal é representada pela Vitória régia, aguapé, orquídea, entre outras. São encontradas aproximadamente 1.000 espécies de plantas, normalmente provenientes de outros biomas. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a bacia hidrográfica que abrange a região do Pantanal é a bacia do Rio Paraguai. Os rios principais que alimentam a região são Rio Paraguai e Rio Cuiabá. Nos períodos das cheias, parte da planície pantaneira alaga-se e o solo não é capaz de absorver toda a água. O solo é constituído por deposição de fragmentos rochosos vindo de áreas de maior altitude. São impermeáveis e apresentam baixa fertilidade. O bioma cerrado é conhecido como a savana brasileira, sendo o segundo maior bioma do país e também o segundo maior bioma da América do Sul. O cerrado constitui cerca de 23,9% do território brasileiro. O cerrado é um bioma que apresenta diferentes aspectos devido aos muitos contatos biogeográficos com outros biomas. O cerrado apresenta formações savânicas, florestais e campestres. Uma das características de identificação deste bioma está relacionada à sua coloração. Apresenta tons de verde, amarelo e marrom, devido à descoloração provocada pela intensa incidência solar. Cerca de 200 espécies nativas do cerrado apresentam potencial medicinal, como o pacari e o rufão. O clima predominante neste bioma é o tropical sazonal. Apresenta 2 estações bem definidas, invernos secos e verões chuvosos. O período das chuvas inicia-se em outubro e termina no mês de abril, dando início ao período mais seco. A fauna do cerrado, apesar de não ser totalmente conhecida, é representada pelo lobo-guará, tucano, tamanduá-bandeira, onça-parda, veado campeiro, entre outros. A flora é representada por ipês, barbatimão, jatobá, pequi, entre outras. Estima-se que no cerrado haja 10.000 espécies de vegetais já identificadas. O cerrado é considerado berço das nascentes dos principais rios do Brasil. O bioma compreende 9 das 12 bacias hidrográficas brasileiras, segundo o IBGE. O cerrado também compreende a região de grandes aquíferos, como o Guarani e Bambuí. Os solos do cerrado são bastante porosos e permeáveis, tornando-os propícios para o processo de lixiviação, erosão ocorrida devido à lavagem da camada superficial. Possuem pouca fertilidade e são geralmente ácidos. As cores dos solos do cerrado possuem tons avermelhados. O bioma Amazônia compreende uma área de diversos países. Nele é encontrada a maior floresta tropical do mundo. Ele compõe cerca de 49,3% do território brasileiro, tendo uma diversidade de ecossistemas e uma enorme biodiversidade, sendo delimitado pela Amazônia Legal. A vegetação da Amazônia é dividida em mata de terra firme, que são áreas inundadas, mata de várzea, áreas inundadas durante um período, mata de igapó, áreas inundadas durante quase todo o ano. O clima predominante na Amazônia é um equatorial,
que é quente e úmido, e a temperatura sobe pouca variação durante o ano. Também apresenta umidade do ar e índices pluviométricos elevados. Chuvas variam entre 1.500 milímetros a 2.000 milímetros. A fauna da Amazônia é representada principalmente pela onça-pintada, boto cor-de-rosa, arara azul, tatu e cobras como a jararaca. A flora da Amazônia apresenta cerca de 30.000 espécies. Entre as mais conhecidas é possível destacar a Vitória régia, que é característica das matas de igapó. A maior bacia hidrográfica do mundo é encontrada nesse bioma, a Bacia Amazônica. Tem aproximadamente 20% da água doce do planeta e é o principal rio desse bioma, o Rio Amazonas. O solo do bioma Amazonas é arenoso, possui uma camada de humus proveniente da deposição da vegetação, frutos e restos de animais. Somente 14% do território é fértil e propício às atividades agrícolas. A Caatinga é um bioma exclusivo no Nordeste brasileiro, com a vegetação adaptada ao clima semiárido da região. É uma área de grande importância para a conservação da biodiversidade. A vegetação da Caatinga é adaptada ao clima seco, característica conhecida como xeromorfismo. As plantas apresentam mecanismos de armazenamento de água a fim de que sobrevivam ao longo dos períodos de seca. As espécies vegetais perdem suas folhas no período de seca. As árvores apresentam troncos tortuosos e normalmente são baixas, representadas por arbustos e cactos. O clima predominante na Caatinga é o semiárido, responsável por inúmeras características particulares desse bioma. A temperatura média varia entre 27 graus Celsius e 32 graus Celsius ao longo do ano. Diversas regiões são castigadas devido à alta insolação na região. A fauna e a flora do cerrado apresentam diversas espécies endêmicas que existem apenas nessa região. A fauna da Caatinga é representada por animais como jacaré do papo amarelo, jiboia, ararinha azul, tatu-peba, macaco-prego, cotia, entre outros. A fauna é rica em biodiversidade. A flora é representada por espécies como mandacaru, juazeiro, umbu, xique-xique, bromélias, mecambira, entre outros. A flora é determinada principalmente pelas características dos solos e dos índices pluviométricos. A hidrografia da Caatinga caracteriza-se por apresentar rios intermediantes, rios que desaparecem durante o período de seca. Comparados ao rio intermediantes na região da Caatinga, há poucos rios perenes, rios que possuem fluxo o ano todo. As nascentes dos rios desse bioma encontram-se geralmente entre serras e chapadas. Devido ao baixo índice pluviométricos, os lençóis freáticos presentes na região da Caatinga possuem volume reduzido. Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, os solos da Caatinga variam de rasos a profundos. São ricos em minerais, contudo pobres em matéria orgânica. O solo mais comum nesse bioma são os rasos e pedregosos, com coloração que varia entre tons vermelhos a cinza. O bioma Mata Atlântica ocupa cerca de 13% do território brasileiro. Esse bioma estende quase todo o litoral do Brasil. Devido à colonização do Brasil, esse bioma passou e passa por um intenso processo de desmatamento, restando cerca de 10% da mata nativa. A Mata Atlântica é constituída por floresta tropical, repleta de vegetação de folhas largas e perenes. As árvores apresentam médio e grande porte. As copas das árvores formam uma floresta densa e contínua, podendo alcançar até 600 metros de altitude. O clima predominante na Mata Atlântica é tropical e úmido. As temperaturas normalmente são elevadas, apresentando também altos índices pluviométricos. A umidade do ar é alta, havendo poucos períodos de estiagem. Devido à sua extensão, esse bioma também abrange regiões de clima subtropical e tropical de altitude. A fauna da Mata Atlântica é representada por espécies como os tucanos, onças pintadas, bicho-preguiça, micos, entre outros. A flora é representada por espécies como flor do campo e broméricas, e conta com cerca de 20.000 espécies de vegetais, sendo cerca de 8.000 endêmicas. A Mata Atlântica abrange a área de 8 bacias hidrográficas, alimentadas por rios como São Francisco, Paraíba do Sul e Rio Paraná. A Mata Atlântica abrange também um dos maiores aquíferos do mundo,
o aquífero Guarani. Os solos da Mata Atlântica são ácidos, raros e pouco profundos em sua maioria. Normalmente são bastante permeáveis, portanto úmidos, porém pobres de nutrientes devido à baixa incidência dos raios solares, que são impedidos de alcançar o solo pela vegetação. A elevada precipitação faz com que sejam propícios a processos de lixiviação. O bioma pampa possui vegetação rasteira conhecido como campos nativos. O bioma pampa é uma vegetação de planícies composta principalmente por campos nativos. O bioma pampa ocupa cerca de 2,5% do território brasileiro e também conhecido como campos sulinos, encontrado apenas no estado do Rio Grande do Sul. A vegetação do pampa é constituída por gramíneas, em sua maioria apresenta vegetação campestre uniforme, apresenta dois tipos de fitonomia, campos limpos, arbustos e campos sujos, sem presença de arbusto, representada por um tapete branco que alcança até 50 centímetros. O clima predominante no bioma pampa é o temperado, com características de subtropical frio. A média anual de temperatura de 19 graus apresenta as 4 estações bem definidas. A fauna é representada por espécies como veado, campeiro, preá, ema, perdiz, entre outros. A flora é representada por espécies como babosa do campo, trevo nativo e a grama tapete. O bioma pampa abrange uma área de duas bacias hidrográficas, Bacia Costeira do Sul e Bacia do Rio da Prata. Apresenta elevado potencial hidrelétrico e possui rios bastante navegáveis. Os solos do bioma pampa são de baixa fertilidade, arenoso e propícios e processos de lixiviações devido às práticas agropecuárias intensas na região. Boa parte desse bioma sofre com a devastação. E por enquanto é isso. O nosso programa Welcome to the Mato chegou ao fim. Vejo vocês no próximo capítulo. Na 4x4, welcome to the mato. Cerveja gelada, piscina e churrasco, welcome to the mato. Modão batendo no grave pesado.